para os destaques do esporte agora. O Grêmio ganhou do Vasco, subiu na tabela, deixou para trás a preocupação com a zona do rebaixamento e agora, nas rodadas que restam, sonha ainda em ficar no G8, que poderia lhe valer uma vaga na Libertadores da América do ano que vem. O Internacional joga hoje. Ontem viu Vitória e Santos se aproximarem um pouquinho mais. O Vitória conseguiu um empate contra o Palmeiras em São Paulo, um resultado assim inesperado, porque o Palmeiras briga pelo título, jogava em casa e era o grande favorito para a partida, mas o Vitória resistiu com grande atuação do seu goleiro. E no outro jogo, atuando em casa, o Santos saiu na frente bem cedo com gol de Neymar, mas o Mirassol empatou com um gol de Reinaldo de pênalti no segundo tempo. Menos mal para o Internacional, porque caso o Santos vencesse, ele ultrapassaria o Internacional, ficaria 2 pontos à frente. Com o empate, ficou ao lado do Inter. De qualquer maneira, resultados que reforçam a necessidade de o Internacional conseguir hoje um bom resultado contra o Ceará. Vamos saber da dupla Grenal, então. O Grêmio, aliviado. Grêmio de boa atuação contra o Vasco, é assunto de Rodrigo Oliveira. E o Inter, nervoso, tenso com a situação, vem com o Jason Lisboa. O Grêmio venceu o Vasco por 2-0 ontem na Arena, chegou aos 43 pontos e adquiriu mais tranquilidade para já projetar o ano de 2026. O técnico Mano Menezes elogiou o repertório e a evolução física de Amuso, autor do segundo gol. O primeiro foi marcado por Carlos Vinícius, outro destaque da noite. Mano Menezes disse que William, em fase final de recuperação de lesão, ainda não volta no sábado contra o Botafogo por conta do gramado sintético do Nilton Santos, mas será atração na terça-feira seguinte na Arena contra o Palmeiras. Sobre o seu futuro, sim, Mano Menezes disse que antes de definir a sua permanência ou não no Grêmio, terá que conversar com a futura gestão sobre ideias de futebol, sobre ajuste de ideias para aí sim sacramentar a sua permanência na próxima temporada. Com o Grêmio, Rodrigo Oliveira. O Inter entra em campo às 9h30 da noite desta quinta-feira aqui em Fortaleza, no Castelão contra o Ceará. O técnico Ramon Dias conta com os retornos de Carboneiro e Borré, que retornaram da seleção colombiana. Seus aproveitamentos, no entanto, irão depender de conversas ao longo da quinta-feira com os jogadores, da comissão técnica e também da preparação física e departamento médico do Inter para saber a situação real dos atletas que viajaram durante toda a quarta-feira após um jogo que aconteceu terça-feira à noite. Carboneiro não entrou em campo, mas Borré foi utilizado nos 20 minutos finais. Ivan, Bruno Gomes, Vitão, Mercado, Bernabé, Luiz Otávio, Alan Rodrigues, Bruno Tabata, Alan Patrick, Vitinho, Carboneiro, Borré, são possibilidades de ataque do Inter para esse jogo contra a equipe do Ceará. Lembrando que ontem à noite o Santos empatou com o Mirassol na Vila e o Vitória empatou com o Palmeiras jogando em São Paulo. Os dois adversários próximos do Inter na tabela acabaram pontuando. O Inter segue na 15ª colocação, mas agora tem apenas um ponto da zona de rebaixamento. Jogando e vencendo hoje, o Inter pode se afastar, quem sabe abrir 4 pontos da zona de descenso. São as informações do Inter, direto aqui de Fortaleza, com Jason Lisboa. A rodada pode ser boa para o Internacional se ele vencer o jogo, porque aí ele terá subido 3 pontos, enquanto seus rivais aí na luta contra o rebaixamento terão subido apenas 1 ponto. Mas obviamente que tudo depende de uma vitória contra o Ceará, que joga embalado, venceu o seu último jogo fora de casa contra o Corinthians e sabe que hoje uma vitória ou até mesmo um empate já lhe garante numa situação de absoluta tranquilidade em relação a 2025. Em relação a 2026 na Série A. Então, para o Ceará também é um jogo decisivo, a promessa é de estádio lotado e muita pressão contra o adversário, contra o Internacional. Mas a situação é essa, só depende do Inter melhorar a posição em relação àquela que entrou na rodada.
se vencer o seu jogo, aumentará a distância, tanto para o Santos como para o Vitória. Hoje tem também o Juventude, que joga à tarde. O Juventude joga em Caxias do Sul, é feriado, né? O Juventude recebe o time do Cruzeiro. É um jogo muito difícil, na medida em que o Cruzeiro é um dos aspirantes ao título. O Cruzeiro que foi beneficiado ontem pelos tropeços de Palmeiras e Flamengo. Se vencer hoje, vai se aproximar, vai ficar a 4 pontos do líder, a 2 do vice-líder. Então, para o Cruzeiro também é um jogo muito importante. O Juventude, que iniciou uma arrancada, conseguiu 2 vitórias fora de casa nas últimas rodadas, está com 32 pontos e ainda sonha em escapar do rebaixamento.